E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais fascinantes e, para muita gente, mais enigmáticos da teologia cristã: o Espírito Santo. Quando a gente pensa nele, o que vem à mente? Uma força, uma energia divina, uma influência meio misteriosa? Mas será que é só isso? A teologia cristã, ao longo da história, nos dá uma resposta muito, mas muito mais profunda. E é exatamente essa resposta que a gente vai investigar hoje. O nosso tema é a pneumatologia, que é o estudo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E o nosso objetivo aqui é bem claro: ir além do superficial. A gente vai usar as Escrituras para redescobrir quem ele é de verdade, vamos desvendar a personalidade dele, confirmar que ele é Deus e mapear como ele tem agido desde a criação do mundo até a nossa vida hoje. E olha, isso aqui não é só um exercício acadêmico, não. É um convite para conhecer melhor a terceira pessoa da Trindade, o que pode literalmente transformar a nossa forma de ver a Deus e a nossa própria vida. Então, se preparem, vamos começar essa jornada. Para a gente não se perder e organizar bem as ideias, nosso estudo vai ter 6 partes principais. Esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, a gente vai construir o alicerce de tudo, entender quem é o Espírito Santo como uma pessoa divina. Depois, vamos decifrar a linguagem rica, cheia de símbolos e nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Na terceira parte, a gente faz uma viagem no tempo, vendo a atuação dele desde o Gênesis até a igreja de hoje. Aí, a gente entra num tópico super importante, especialmente na teologia pentecostal: o batismo com o Espírito Santo. Na quinta sessão, vamos entender a diferença entre duas coisas essenciais: o fruto e os dons do Espírito. E para fechar, a gente vai refletir sobre como a gente se relaciona com ele, falando sério sobre os pecados que podemos cometer contra ele. Vai ser uma análise bem completa. Então vamos lá, direto para a nossa primeira sessão, que é a base de todo o resto. Sabe, antes de entender o que o Espírito Santo faz, a gente precisa primeiro saber quem ele é. E a primeira coisa, a mais chocante e transformadora, é essa aqui. O Espírito Santo não é uma coisa. Ele não é uma força impessoal, uma energia que a gente pode tentar usar. Ele é uma pessoa. Entender isso muda tudo, porque a gente não se relaciona com uma força, a gente se comunica com uma pessoa. E é exatamente isso que vamos provar aqui, usando a Bíblia como nossa única fonte para descobrir os traços da personalidade dele, a essência da sua natureza e as provas claras de que ele é plenamente Deus. Tá, mas o que define uma pessoa? Basicamente, a gente pode pensar em 3 características essenciais: intelecto, vontade e sentimento. Vamos ver se o Espírito Santo tem isso? Primeiro, intelecto. Ele pensa, ele conhece? Com certeza. Em 1 Coríntios 2,10, Paulo diz uma coisa impressionante: que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pare e pensa no que isso significa. O Espírito tem uma mente que entende os pensamentos mais íntimos e complexos do próprio Deus. Em Romanos 8,27, diz que o Pai conhece a mente do Espírito. Ele tem uma mente. Segundo, vontade. Ele toma decisões? Sim. Um exemplo claro está na distribuição dos dons. Em 1 Coríntios 12,11, Paulo fala que o Espírito distribui os dons a cada um como quer. Ou seja, é ele quem decide. Ele não é só um canal por onde o poder passa. Ele é o agente que decide quem recebe o quê. E terceiro, sentimento. Ele sente emoções. A prova mais tocante disso talvez esteja em Efésios 4,30, que nos avisa: não entristeçais o Espírito de Deus. Uma força não fica triste. Uma energia não se magoa. Só uma pessoa que tem sentimentos pode ficar triste com a nossa desobediência. Então a conclusão da Bíblia é clara: o Espírito Santo pensa, decide e sente. Ele é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa. Ok, se a gente já estabeleceu que ele é uma pessoa, a próxima pergunta é: que tipo de pessoa? Qual a natureza dele? E a resposta do cristianismo ao longo dos séculos é unânime. O Espírito Santo não é um anjo, não é um ser criado, não é uma energia inferior a Deus. Ele é plenamente Deus. Ele compartilha a mesma essência divina que o Pai e o Filho. Isso quer dizer que ele é igual em poder, em glória, em majestade, e ele é coeterno, ou seja, nunca teve um começo e nunca vai ter um fim. Ele existe desde sempre com o Pai e o Filho, como a terceira pessoa da Trindade. E essa verdade não foi inventada depois, ela está lá bem clara nas Escrituras. E esse trecho de Atos 5 é talvez a prova mais direta e dramática da divindade do Espírito Santo em toda a Bíblia. Vamos lembrar da história. Ananias e Safira venderam uma propriedade e fingiram que estavam doando todo o dinheiro, mas guardaram uma parte. O problema não foi guardar o dinheiro, mas sim a mentira, a hipocrisia. E é aí que vem o ponto principal. Olha só a lógica do apóstolo Pedro. Primeiro ele pergunta: por que você mentiu ao Espírito Santo? E logo em seguida ele conclui: você não mentiu aos homens, mas a Deus. Percebe? Para Pedro e para a igreja daquela época, a coisa era direta. Mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus, porque o Espírito Santo é Deus, simples assim.
Ele é a presença de Deus morando na igreja. E além disso, a Bíblia dá a ele nomes divinos. Lá em 2 Coríntios 3,18, Paulo o chama de o Senhor, o Espírito, ligando ele diretamente à soberania de Deus. E para não deixar nenhuma dúvida sobre a divindade dele, as Escrituras mostram que o Espírito Santo possui os atributos que só Deus tem, aquelas características que nenhuma criatura pode ter. Vamos ver. Ele é eterno. Hebreus 9,14 fala que Cristo se ofereceu pelo Espírito eterno. Ele é onipotente, ou seja, todo-poderoso. Em Lucas 1,35, o anjo explica para Maria que a concepção de Jesus aconteceria pelo poder do Espírito Santo, que é o poder do Altíssimo. Ele é onisciente, sabe de tudo. A gente já viu em 1 Coríntios 2 que ele conhece até as profundezas de Deus, o que significa que o conhecimento dele é total. E ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Salmo 139 é pura poesia sobre isso, quando Davi pergunta: para onde eu posso fugir do teu Espírito? E a resposta é: para lugar nenhum. No céu, no abismo, no fim do mar, o Espírito de Deus está lá. Ter esses atributos é a assinatura de Deus. Só Deus é eterno, onipotente, onisciente e onipresente. Então, para a gente fechar esta primeira sessão, que é a base de tudo, a ideia principal que a gente precisa guardar é esta. A Bíblia mostra o Espírito Santo não como uma força, mas como uma pessoa divina, com intelecto, vontade e sentimentos. E essa pessoa é Deus, com tudo o que isso significa, igual ao Pai e ao Filho, com todos os atributos que só Deus tem. Entender isso não é só um detalhe teológico, sabe? É o que muda nosso relacionamento com Ele. A gente para de tentar usar uma força e começa a ter comunhão com uma pessoa. E com essa base bem firme, agora sim a gente pode seguir em frente para entender como essa pessoa se revela para nós. Beleza. Agora que a gente já sabe quem é o Espírito Santo, uma pessoa divina, vamos para a segunda parte e tentar decifrar a linguagem que a Bíblia usa para falar dele. A Bíblia adora usar uma linguagem simbólica, e isso não é à toa. Quando é o assunto ao Espírito Santo, os vários nomes e símbolos que aparecem não são só poesia. Na verdade, eles são como ferramentas de ensino que Deus usa para nos mostrar as várias faces do caráter dele, da sua natureza e do que ele faz no mundo e na nossa vida. Cada nome, cada símbolo, é como abrir uma janela nova para entender a obra dele. Vamos dar uma olhada em alguns desses nomes, porque cada um é uma aula. O mais famoso, talvez, seja Consolador, que vem do grego Parakletos. Mas a tradução Consolador é só uma parte da ideia. Parakletos quer dizer literalmente alguém chamado para ficar ao lado. Ele é um ajudador, um advogado, um encorajador. Ele é aquele que vem para perto da gente quando a gente mais precisa. Os nomes Espírito de Deus e Espírito de Cristo mostram que ele é um com o Pai e o Filho. Ele é o Espírito de vida, porque é ele que nos faz nascer de novo. É o Espírito da verdade, porque a missão dele é nos guiar à verdade, que é Jesus. Ele é o Espírito da graça, porque é ele quem aplica a graça de Deus no nosso coração, nos convencendo do pecado. E por fim, ele é o Espírito de adoção, aquele que nos dá a certeza de que somos filhos de Deus, nos fazendo chamar Deus de Abba Pai. Além dos nomes, a Bíblia usa símbolos da natureza para nos ensinar. A água, por exemplo, é um símbolo de purificação e vida. Assim como a água limpa, o Espírito nos purifica do pecado. O vento é um símbolo do poder invisível e soberano do Espírito. Lembra de Jesus falando com Nicodemos? O vento sopra onde quer, assim é todo o que é nascido do Espírito. A gente não vê o vento, mas vê o que ele faz. É a mesma coisa com o Espírito. E a pomba, aquela imagem clássica do batismo de Jesus, a pomba simboliza pureza, paz, gentileza. Isso nos mostra o caráter do Espírito. A obra dele, mesmo quando é poderosa, é marcada pela paz e pela gentileza do céu. E tem mais símbolos. O fogo, que apareceu no dia de Pentecostes, simboliza a presença purificadora e o poder de Deus. O fogo queima o que é impuro e nos aquece com zelo. O óleo, no Antigo Testamento, era usado para ungir reis e sacerdotes, separando eles para o serviço de Deus. Então, o óleo simboliza a consagração e a capacitação que o Espírito nos dá para uma tarefa. E, por fim, a ideia de selo e penhor, que é fantástica. Um selo antigamente era uma marca de propriedade. Quando a Bíblia diz que fomos selados pelo Espírito, significa que a gente pertence a Deus, somos propriedade dele. E o penhor era como um sinal, uma garantia de um pagamento futuro. O Espírito em nós é a garantia, a primeira parcela da nossa herança no céu. Ele é um gostinho do céu que garante que o resto vem depois. Então, o que a gente tira dessa sessão é que nenhum nome ou símbolo sozinho consegue explicar tudo sobre o Espírito Santo, mas juntos eles pintam um quadro super rico e completo. Eles nos mostram um Deus que é ao mesmo tempo poderoso como o fogo e gentil como uma pomba, um advogado que nos defende e um selo que nos protege.
Conhecer essa linguagem simbólica nos ajuda a valorizar muito mais a obra dele, que é tão complexa e tão pessoal na nossa vida. Agora que a gente já viu quem ele é e como a Bíblia o descreve, vamos para a terceira parte: rastrear a atuação dele ao longo da história. Muita gente acha que o Espírito Santo só apareceu para valer no Novo Testamento, no dia de Pentecostes. Mas a verdade é que ele esteve ativo desde a primeira página da Bíblia, trabalhando em cada etapa da história da salvação. Vamos dar uma olhada nessa progressão. No Antigo Testamento, a obra do Espírito Santo era, digamos, mais seletiva e temporária. Ele não morava em todos os crentes como hoje, mas ele estava lá. Logo em Gênesis 1:2, a gente lê que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, participando ativamente da criação. Vemos ele capacitando artesãos, como um cara chamado Bezalel, dando a ele habilidade e inteligência para construir o tabernáculo. Vemos ele capacitando líderes como Josué para guiar o povo de Israel. E, o mais importante talvez, foi ele quem inspirou os profetas. Todos os profetas como Davi, Isaías e Jeremias falaram e escreveram as palavras de Deus porque foram movidos pelo Espírito Santo. A presença dele era decisiva. Agora, quando a gente olha para a vida de Jesus, tudo muda. A parceria com o Espírito não é mais temporária, é constante, permanente, perfeita. A vida de Jesus na Terra foi vivida em total dependência do Espírito Santo, do começo ao fim. Foi o Espírito quem agiu na concepção de Jesus. Foi ele quem desceu como uma pomba no batismo, ungindo Jesus para o seu ministério. Foi no poder do Espírito que Jesus venceu a tentação no deserto. Em Atos 10:38, Pedro resume o ministério dele dizendo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Todos os milagres, todos os ensinamentos foram feitos no poder do Espírito. Até a sua morte na cruz foi um sacrifício oferecido pelo Espírito Eterno. E no final, foi pelo poder do Espírito que ele ressuscitou dos mortos. A vida de Cristo é o modelo perfeito de uma vida humana cheia do Espírito. E isso nos leva ao grande momento do Pentecostes, lá em Atos 2. Esse dia marca uma virada de chave na história. É o cumprimento da promessa de Jesus, que disse que o Consolador, que estava com os discípulos, passaria a estar em vocês. Essa pequena mudança de com para em é gigantesca. A partir do Pentecostes, o Espírito não vem mais só sobre algumas pessoas, como profetas e reis. Pela primeira vez na história, ele vem para morar permanentemente dentro de cada crente, formando algo novo, um corpo, um templo vivo, a Igreja. Pentecostes é o nascimento da Igreja, o início da era em que todo o povo de Deus passa a ter o próprio Deus morando dentro de si. Então, para a gente resumir essa caminhada histórica da obra do Espírito, a gente vê um padrão bem claro. Uma capacitação seletiva e temporária no Antigo Testamento, uma unção permanente e uma parceria perfeita na vida de Cristo e, finalmente, uma habitação permanente e universal em todos os crentes que formam a Igreja a partir do Pentecostes. Entender isso nos ajuda a valorizar o privilégio imenso que a gente tem hoje. Cada um de nós que crê em Cristo é a casa do Espírito Santo. Chegamos agora a uma sessão-chave, especialmente na teologia pentecostal, e um assunto super prático para a vida da igreja: o batismo com o Espírito Santo. Vamos olhar para esse tema não como um ponto de briga teológica, mas como a Bíblia o apresenta, uma promessa fundamental de Jesus para dar poder aos seus seguidores para cumprirem a missão. Mas afinal, o que é o batismo com o Espírito Santo? Pela Bíblia, a gente pode definir como uma experiência que acontece geralmente depois da conversão. O objetivo principal não é a salvação. A salvação a gente recebe pela fé em Cristo. O propósito do batismo com o Espírito é receber poder, um revestimento de poder do alto, como Jesus disse. Em Atos 1:8 ele é bem direto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, é uma imersão no poder do Espírito com um objetivo bem específico: nos dar coragem e capacidade para sermos testemunhas eficazes de Cristo no mundo. E aqui, pessoal, atenção, porque este slide é fundamental para a gente não fazer uma confusão que muita gente faz. A Bíblia fala de batismo em relação ao Espírito de duas formas diferentes. Em 1 Coríntios 12:13, Paulo diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito para formar um só corpo. Esse é o batismo pelo Espírito. É o que acontece quando a gente se converte. O Espírito nos une ao corpo de Cristo, a Igreja. Isso tem a ver com a salvação e acontece com todo crente. Por outro lado, em Atos 1:5, Jesus fala de ser batizado com o Espírito Santo. Isso é a promessa de poder para o serviço. A primeira experiência nos coloca na família de Deus. A segunda nos equipa para servir a família de Deus. Todos os crentes foram batizados pelo Espírito, mas são incentivados a buscar ser batizados com o Espírito para o serviço.
Ok, se essa é uma experiência real, como é que alguém sabe que a recebeu? A teologia pentecostal clássica, olhando para o que aconteceu no livro de Atos, aponta para o falar em outras línguas, a glossolalia, como evidência física inicial. Vamos olhar o padrão? No dia de Pentecostes, em Atos 2, quando eles foram cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas. Na casa de Cornélio, um não-judeu, em Atos 10, como é que Pedro soube que eles receberam o Espírito? Porque os ouviam falando em línguas. Com os discípulos em Éfeso, em Atos 19, quando Paulo orou por eles, eles também falavam em línguas. O argumento é que esse padrão que se repete não é uma coincidência, mas serve como sinal externo, visível, de que o crente recebeu esse poder que foi prometido. Resumindo os pontos principais desta sessão. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo é para receber poder para servir, para sermos testemunhas. Segundo, é uma experiência diferente da conversão, da salvação. E terceiro, com base no que a gente lê no livro de Atos, a evidência inicial dessa experiência é a manifestação sobrenatural de falar em outras línguas. Seguindo para a nossa quinta sessão. Depois que o Espírito passa a morar em nós e nos dá poder, como é que a presença dele aparece na nossa vida? A Bíblia nos dá duas formas principais, que se completam. O fruto do Espírito, que tem a ver com quem a gente está se tornando, nosso caráter, e os dons do Espírito, que tem a ver com o que a gente é capacitado a fazer, nosso serviço. Uma vida cristã completa e madura precisa dos dois. Vamos começar pelo fruto. E aqui tem um detalhe que é super importante. Note que Paulo fala o fruto, no singular. Ele não diz os frutos do Espírito. Isso faz toda a diferença. Não é uma lista de qualidades para a gente escolher uma ou outra. Tipo, eu sou paciente, mas não tenho domínio próprio. Não. É um único fruto com 9 sabores que representam um caráter cristão completo, equilibrado. E esse fruto não é algo que a gente recebe de uma vez como um presente. Ele precisa ser cultivado. Ele vai crescendo na gente conforme a gente permanece em Cristo, permitindo que a seiva do Espírito trabalhe em nós. O fruto do Espírito é o verdadeiro sinal de maturidade espiritual, é o caráter de Cristo sendo formado na gente. Agora, vamos para os dons. Se o fruto é sobre o nosso caráter, os dons são sobre o nosso serviço. Um dom espiritual é uma capacitação sobrenatural que Deus nos dá, pela graça, através do Espírito Santo, para ajudar a igreja a crescer. Eles são ferramentas, não troféus. Paulo, em 1 Coríntios 12, lista vários deles, que a gente pode agrupar em 3 tipos. Dons de revelação, que nos fazem saber algo que não saberíamos naturalmente. Dons de poder, que nos fazem fazer algo que não conseguiríamos fazer naturalmente. E dons de fala, que nos capacitam a dizer algo que não poderíamos dizer naturalmente. E o objetivo, como Paulo sempre diz, nunca é a nossa própria glória, mas o bem de todos, o fortalecimento da igreja. Essa tabela ajuda a gente a ver as diferenças de forma bem clara. O fruto tem a ver com o nosso ser, nosso caráter. Os dons têm a ver com o nosso fazer, nosso serviço. O fruto é cultivado, leva tempo. Os dons são distribuídos pelo Espírito e podem aparecer de uma hora para outra. O objetivo do fruto é a maturidade, nos deixar mais parecidos com Cristo. O objetivo dos dons é o poder, nos capacitar para a obra de Cristo. É possível, como aconteceu na igreja de Corinto, ter muitos dons e pouco caráter. Mas esse não é o plano de Deus. O ideal é que nosso caráter, o fruto, seja a base sólida sobre a qual o poder de Deus, os dons, é usado com amor. Poder sem amor, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, não serve para nada. Então, para fechar essa sessão, a vida no Espírito tem a ver tanto com o ser quanto com o fazer. O Espírito Santo trabalha por dentro para formar o caráter de Cristo em nós, que é o fruto, e nos capacita por fora para o serviço, através dos dons. O verdadeiro sinal de uma vida cheia do Espírito não é só o poder, mas um poder que nasce de um caráter transformado pelo amor, pela alegria, pela paz e por todas as outras qualidades do fruto. E finalmente chegamos à nossa última sessão. Se o Espírito Santo é uma pessoa divina que mora dentro da gente, isso significa que nós temos um relacionamento real com ele. E como em qualquer relacionamento, nossas atitudes podem fortalecer ou prejudicar essa relação. Por isso, é super importante a gente entender como podemos manter nossa comunhão com ele e quais são os pecados que a Bíblia nos avisa para não cometer contra ele. A Bíblia nos alerta sobre algumas atitudes que prejudicam nosso relacionamento com o Espírito. Primeiro, a gente pode resistir ao Espírito. É lutar contra a direção dele, endurecer o coração para a voz dele. Segundo, a gente pode entristecer o Espírito, como Paulo avisa em Efésios 4. E o contexto lá mostra que a gente o entristece com coisas como amargura, raiva, fofoca. Essas atitudes ofendem a natureza santa dele. Terceiro, a gente pode apagar o Espírito. Em 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala para não apagar o Espírito, o que no contexto significa desprezar ou proibir as manifestações dele. É como jogar a água no fogo da obra dele.
E, como já vimos com Ananias, a gente pode mentir para ele. Essas coisas não nos fazem perder a salvação, mas com certeza atrapalham nossa intimidade com ele. Esse é um assunto que deixa muita gente ansiosa, então vamos com muito cuidado. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é falar um palavrão sem pensar ou cometer um pecado grave num momento de fraqueza. No contexto de Mateus 12, os fariseus viram Jesus expulsando demônios pelo poder do Espírito, uma obra clara de Deus, e, de propósito, disseram que aquilo era obra de Satanás. Então, o pecado imperdoável não é um ato, mas um estado do coração. É olhar para a luz de Deus e, de forma consciente e final, chamá-la de escuridão. E por que não tem perdão? Porque a pessoa está rejeitando a única pessoa, o Espírito Santo, que pode convencê-la do pecado e levá-la ao arrependimento. Se você rejeita o agente do perdão, você fica sem o perdão. E olha, o simples fato de alguém se preocupar se cometeu esse pecado já é um sinal de que não cometeu, porque a preocupação mostra que o coração ainda está sensível à voz do Espírito. Resumindo, nosso relacionamento com o Espírito Santo exige sensibilidade e obediência. A gente precisa evitar atitudes que o entristeçam, que resistam ou que apaguem a obra dele em nós. E agora a gente entende que o pecado mais grave, a blasfêmia, não é uma palavra dita da boca para fora, mas a situação trágica de um coração que se fechou de vez para a graça que só o Espírito pode nos dar. Bom, chegamos ao fim da nossa jornada de hoje. Foi bastante conteúdo, eu sei, mas é fundamental. Recapitulando rapidinho, a gente viu que o Espírito Santo é uma pessoa e é plenamente Deus. Exploramos os nomes e símbolos que revelam o caráter dele. Vimos a obra dele ao longo de toda a história. Analisamos o batismo com o Espírito como poder para o serviço. Diferenciamos o fruto do caráter e os dons do serviço. E, por fim, falamos da importância de manter um relacionamento saudável com ele. Claro que o nosso estudo aqui é só o começo. Se você quiser se aprofundar, eu recomendo muito a leitura de João, capítulos 14 a 16, onde Jesus fala muito sobre o Consolador. O livro de Atos é o manual prático da obra do Espírito na igreja. E Romanos 8 é, talvez, a melhor descrição da vida no Espírito em toda a Bíblia. Continue cavando esses tesouros. E para a gente terminar de verdade, eu queria deixar umas perguntas não como lição de casa, mas como um convite para você pensar na sua vida. Primeiro, entender o Espírito Santo como uma pessoa com quem você se relaciona e não uma força para usar, muda a forma como você ora e vive o seu dia a dia? Segundo, na sua caminhada, onde está o seu foco? Você tem se dedicado mais a cultivar o fruto do caráter ou a buscar os dons de serviço? Como dá para equilibrar melhor o ser e o fazer? E por último, de forma bem prática, quais são as áreas da sua vida, hoje, onde você precisa ter mais cuidado para não entristecer o Espírito Santo? Que este estudo não seja só mais informação na sua cabeça, mas um empurrão para um relacionamento mais profundo e transformador com a terceira pessoa da Trindade. Muito obrigado pela sua atenção